é o seguinte, ó. Numa loga, os alelos são gigantes. Falei isso pra vocês já? Falei, né? É para deixar vocês bem impressionados. Aquela planta que eu selecionei hoje, minha loja, nunca mais ela de novo. Nunca. Na hora que tiver filha do meu neto, bisneto, tataraneto, alguém vai ter um amigo? Uma loja? Mas os meus genes sempre vão seguir. Mas eu não me preocupo em logo uma planta. Eu me preocupo com usar legal. Gente, eu não poder fazer cálculos da argentinos aqui, nem os modelos de Harvard. Brincadeira. Para vocês verem como é que é a frequência alérgica acontecendo de geração. O cálculo mais é bem fácil. Só fiz uma aula inteira. Chegar no terminal final. É bem fácil. Cara, e é perfeito. É algo impressionante. Eu fazia o cálculo, eu fazia a seleção. E depois eu ia avaliar pau a pau com a análise. Cara, ele é arrepiado. E assim, como é que os caras conseguiram desenvolver esses modelos? Tá? Então, o primeiro método é o método que é mais comum, que tem que se fez na história da humanidade, que a gente chama de seleção massal. Então, o método vem, seleção massal. Então, nós temos aqui, na seleção massal, uma população. Essa aqui, ó, a gente chama de PO. O que é o PO? População original. É uma planta que na natureza, a gente sabe, ela é diferente da outra, mas tem um conjunto de genes em comum. Isso é um centeio, isso é uma zevengue, isso é um milho VPA. Se não for milho híbrido, o que é os outros milhos? São VP, variedades de polinização aberta. Tá? O que a gente faz aqui? Ó? Não? E no início era o que meu pai fazia. Tá? O pai pegava nas variedades de milho dele, ele tinha 18 variedades de milho, para polenta amarela, para polenta cor-de-rosa, para farinha de não sei o que de bolo, para farinha de fazer bolo. Cada população do velho, ele tinha uma finalidade. E era algo assim, ó, impressionante. E aquela, ele tinha 4 variedades para milho cozido. Mudava cores e tonalidade de sabor, assim, de açúcar. E era uma diferente da outra. Era o melhor que provasse. E você tem que provar que um híbrido, você nunca vai ter um híbrido. O sabor é totalmente diferente, porque ele é a finalidade daquilo. A gente só conhece isso, consegue isso com DPA, com variedades de polinização aberta, selecionadas para isso. Entende? Nunca um híbrido vai te dar isso. O híbrido te dá uniformidade e te dá produtividade, mas não te dá essas características pontuais assim, para aquela finalidade. Isso não dá. Te dá na média geral. Tá? Então, como é que o pai fazia em casa? Ele fazia isso aqui, ó. Ele ia caminhando em zigue-zague, ele selecionava as melhores plantas. As melhores plantas, olha aqui, ó. As melhores plantas. Tá? E fazia aqui depois o quê? O que ele fazia aqui? Um bulk. O que acontece se selecionar a planta espaçada aqui, ó? E fazer uma linha dela espaçada? O que acontece? Não vai dar depressão, ela precisa de pólen diferente. Ela não pode, porque ela vai, se ela não tiver pólen diferente, qual é o mecanismo que ela vai criar? Ela vai querer produzir grão. O que ela vai tentar fazer? Se auto-polinizar. Depressão endogâmica, não, ela primeiro quer receber pólen de fora. Se ela não conseguir, ela faz mecanismo para atrasar e poder se autofecundar. Mecanismo natural. Só que dá problema no filho. Né? Ela é que nem nota, ela não pode ter. Então gera um bulk. Esse bulk aqui, ó, o que faz aqui, ó? O que faz esse bulk aqui? Semeia
semeia. O que faz agora? Hein, gente? O que faz agora aqui? Semeia. O que eu faço agora? O que eu deixo acontecer agora aqui? Está selecionada aqui as plantas? Sim, teoricamente, mas eu ainda não tenho aqui a variedade. O que a gente tem que deixar acontecer agora? Eu selecionei as melhores plantas. Olha aqui, ó. Eu selecionei as melhores plantas. Elas estão aqui, ó. As melhores plantas aqui, ó. Eu posso até fazer o seguinte aqui, ó. Não tem problema. Pegar essa planta aqui, ó. Fazer uma linha dela. Essa planta aqui, uma linha dela. Até pode. Mas geralmente a gente sugere fazer o grupo para misturar aqui, ó. O que a gente faz agora aqui? Agora, fluxo, gente, eles vão fazer isso aqui, ó. Você trocar pólen, tudo com tudo. Tudo com tudo. Por quê? Agora, o que tu vai fazer realmente a situação se estabilizar. Daqui, tu pega agora uma amostra desses pólens que foram lá, e aqui, ó, tu tem a população selecionada. Pega uma amostra aqui, ó, e semeia, tu tem uma população selecionada. Aqui tá ela, com população selecionada. Tu seleciona as melhores plantas aqui, não pode ter poucas plantas, tá? Se eu pegar poucas plantas, vai dar depressão endogâmica. Eu tenho que ter aqui, ó, uma seleção que eu consiga ter uma variabilidade. Eu seleciono as plantas, faço um bulk. Faço na próxima geração esse bulk aqui, fazer trocas de pólen. Trocas de pólen. Eu colho uma amostra agora aqui, posso vir aqui colher essa amostra. E no outro ano, no terceiro ano aqui, ó. No terceiro ano, eu já tenho uma população melhorada. No terceiro ano, eu vou na variedade. Se vocês quiserem lá rever a questão de ADB no lá, vocês chegarem e vão estiver pegando ADB, começar a selecionar aqui, ó. Estou fazendo um pouco. Bota o outro naquele que você selecionar no campo, deixa ele se auto-fecundar. Separa o ADB que tem na volta, bota uma área separada, faz ele se auto-fecundar. Colhe a amostra e vocês, na hora de provar que essa população aqui é melhor que a original, no terceiro ano aqui, o que eu boto do lado dela? Quem é a testemunha? Pega uma amostra da população original, uma amostra que eu não selecionei, pega uma amostra dela, tá? Trago ele. Como eu tenho semente aqui que eu montei esse ano, guardo uma amostrinha da semente. Na verdade, eu não tive que fazer a lavoura desse ano, eu tenho uma amostra, eu guardo e semeio junto do lado aqui a amostra. E verifico se essa população aqui é mais produtiva que essa. Se a população selecionada é melhor que a população original, já pode. Terceiro ano. Ela, por natureza, como se fosse mais dois, na verdade, ela não tem variabilidade, já está pronta para ser selecionada. Só que tem que selecionar plantas, não pode poucas plantas, não pode ter depressão endogâmica. E tudo que tu selecionar, tu tem que fazer elas fazerem no próximo ano fecundação para estabilizar. Então, essa população aqui, ó, ela se estabiliza aqui, ó. Quando tu pega a amostra, ele bota ela no campo agora para visualizar. Então, essa população aqui, ela vai ser melhor que a original. Meu pai chegava aqui, ó, selecionava tudo que era espiga, tudo que era planta que mostrava planta de porte mais baixo, ele selecionava. Plantas com menor comprimento do pendão, ele selecionava. Eles aqui com menor pendão, mais ia oficina para espiga, não ia para o pendão. Ele dizia, ó, se eu tiver um fiozinho de pendão, tem que dar mais de 20 metros quadrados da volta. Então, eu reduzindo o tamanho do pendão, aumentava o tamanho da espiga, e é mais um muito para fêmea, onde tem grão. Tudo isso tem que olhar. Isso que me dizia, nem sabia o que era. Olha só, isso que eu digo assim, ó, ele não sabia de nada, mas ele falava uma palavra, o texto dele, e depois eu entendia tecnicamente o que ele
estava referindo que ele não teve o estudo, mas ele sabia uma ciência que ele aprendeu fazendo e por ser observador. Né? Então ele tinha muitas populações aqui, ó, e ele fazia seleção mais de 30, 40 anos. Populações altamente selecionadas. E aí o que, que ele fazia aqui? Ó? Ele fez um ciclo de seleção. Ciclo 1. Presta atenção aqui. Ciclo 1. Aí o que, que meu pai fazia depois? Então na seleção massal, cada 3 anos eu formo um ciclo. Então eu tenho um ano que eu seleciono, o outro ano que eu faço a fecundação cruzada das selecionadas, e o terceiro ano que eu tenho a população selecionada pronta. Entenderam? Então, eu tenho um ciclo 1. Eu não tenho muito tempo para explicar melhor, mas estou apurando. Deveria, mas estou apurando. Fazendo não é certo. Aí meu pai chegava para mim e dizia assim, não, eu quero seguir melhorando essa população. Aí ele começava daqui de novo. O que, que isso aqui agora eu chamo? População original. Aí ele fazia de novo a seleção das melhores plantas. No outro ano fazia a fecundação cruzada, mas no terceiro ano tinha o ciclo 2. Ele já tinha mais de 30 anos. 30 anos. Ele chegava a 30 anos, estava mais de 15, 16 ciclos. E cada vez que ele fazia isso, ele ia melhorando alguma coisa. Então, tu pode ter 3 ciclos daqui ao lançar um material, e do mesmo material que tu lançou, e melhorou, e lançar com uma nova cultivar, um novo padrão genético, vem selecionando, vem modificando o modelo. Entenderam? Da mesma que ele selecionou, ele podia ter lançado, só que ele fazia aprender, sabia que podia lançar. Não. Então, tem pressões e seleções aqui que tem vários anos. Aí eu aprendi um pouquinho de melhoramento, cara. Tá? E aí o pai começou a dizer o seguinte, olha, tem tal população que eu não estou mais avançando, eu não estou mais, como é que ele dizia? Não estou mais conseguindo. Como é que ele tinha o termo que ele usava? Não estou mais conseguindo. E na faculdade, o professor Fernando, esse foi meu orientador, foi graduação, 5, mestrado, 2, doutorado, 5, 6, 7, doutorado 4, 7, 8, 9, 10, 11, e mais um ano trabalhando junto, foi um ano, 12 anos trabalhando com o Fernando. Aí o Sr. Fernando ensinou uma técnica, que é o que eu vou ensinar agora para vocês. Seleção espiga postilheira. E aí foi o grande. Ele não avançava, mas ele não avançava. É outra agora. Seleção nasal espiga postilheira. Outro método. Seleção nasal espiga por pi, espiga por filera. Olha só. Cuidem, gente. Esses 2 métodos eu vou pedir para vocês explicar para mim. Tá? Eu vou pedir os 2 métodos. Aqui eu tenho a população original. Olha só aqui, ó. Tá? Seleciono as melhores plantas. Seleção das melhores plantas. Das melhores plantas. Tá? E guarda a metade das inflorescências. Seleção das melhores plantas e guarda a metade das inflorescências. Por exemplo, aveia. Eu pego a metade de cima, eu guardo a outra metade, eu vou semear. Tá? Olha como é que faço aqui.
Vou dar um exemplo dele lá que a gente fazia aqui com milho. Milho e VTA. Aqui tem a metade aqui dos milhos. Ó. A metade, cada planta selecionada, a metade é guardada, a outra metade é semeada. De cada planta selecionada, ó, cada selecionei aqui, selecionei essa aqui, de cada uma delas, metade é guardada. E a outra metade é semeada. Olha aqui, ó. Uma metade aqui, ó, é semeada. É semeada no segundo ano. Aqui está ela. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Olha o que ele fazia aqui, ó. Ele trazia essa linha para cá. Essa planta selecionada ele colocava 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 para cá. E essa planta selecionada ele colocava ali. Tá? Olha o que ele fazia aqui. Selecionava as melhores plantas. E cada planta selecionada, no segundo ano, ele abria uma linha dela. Geralmente, cada planta selecionada desce um sementes por linha. Então, daqui até ali a parede, passa de vermelho, né, por exemplo. Cada planta selecionada ele abria uma linha. Ele chegava aqui, ó, passou no teste de progênio. Seleciona. Não passou no teste de progênio. Os filhos dela não foram tão bons assim. Passou no teste de progênio, seleciona. Não passou no teste de progênio, descarta. Passou no teste de progênio, seleciona. Não passou no teste de progênio, passou, seleciona. Vejam vocês que na hora que ele traz a semente da planta para cá, ó, ele está avaliando os filhos na linha. Concorda comigo? Ele está fazendo o quê? Um teste. Teste de progênio. Tá? Cada planta selecionada, a metade da espiga faz a seleção. Tá? E depois o que vai acontecer aqui? Vai ter, fazer fecundação? Exato, beleza. O que eu faço agora? Trouxe as selecionadas para cá, as que passaram ou não passaram no teste de progênio. O que vocês vão fazer com essa população aqui? Se passarem, então, roda a metade da primeira. O que eu faço com essa população aqui? Já não misturou tudo com a fecundação cruzada? Bom e ruim, que passou e não passou? Vamos colher semente daqui? Vamos colher semente dessa população aqui? Não, né? O que estão fazendo com a população aqui? Descartar. Era a população só para fazer o teste de progênio. Agora fala bem do dia. Vamos lá, da semente que eu guardei, das melhores que eu fiz. Das que foram aplicadas no teste de progênio. Agora tu pega a outra metade e traz para cá, no terceiro ano, as que foram aprovadas no teste de progênio. Isso aí, ó. Olha aqui. Olha aí. Traz para cá. O que tu deixa elas fazerem agora? Fecundação cruzada. Vai se estabilizar a população. Faz isso aqui, ó. Todas que passaram no teste de progênio. O que eu tiro agora daqui? Uma amostra, né, da fecundação do que aconteceu, né? Uma amostra. No quarto ano tem a população melhorada. O que coloca do lado da população melhorada para comparar? A população original. Cara, isso aqui, o que faz seleção de planta? No quarto ano tinha tudo do material tóxico.
Seleção de plantas alógamas com teste de progênio, ou também chamado de seleção mastal espiga por fileira. Isso eu fazia muito feio. Eu selecionava a planta de centeio, cortava a metade para cima e a metade de baixo semeava. E fazia as linhas de centeio. E depois eu passava, não passava, passava, não passava. O que passava, no outro ano, fazendo centeio, tudo fazendo no quarto ano, alguma dúvida? Professor, o que está escrito embaixo do terceiro ano? Terceiro ano, fundação. Para estabilizar a população. Aí depois pega uma amostra aqui das plantas, das sementes aqui que vão ser geradas. Né? Então, a amostra aqui no outro ano já tem a população gerada. Essa vem para cá, essa vem para cá, essa vem para cá, essa vem para cá. Mas lamentável. Uma espiga está separada. É salto No teste de guardar. Aqueles que reprovaram, eu já vem para cá só a outra metade. População melhorada. Eu chego na população melhorada. O que eu estou dizendo para vocês? Eu já posso lançar essa população. Eu posso registrar ela no Discord. Bom, para finalizar agora, eu quero explicar um detalhe para vocês. Quero mostrar um detalhe.